hoje eu escutei uma história, e aí lembrei de uma outra história. Sabe que a gente é assim, né? Falando em ser gentil, ser educado, eu acompanhei um caso onde uns pais estavam preocupados com o seu filho de 12 anos. Achavam que o filho de 12 anos estava usando o Google para pedir imagens de mulheres com roupas um pouco estranhas, sabe? Ou sem roupas estranhas, entende? Aí os pais tiveram uma ideia, assim, vamos colocar ali um espião no computador e um filtro. Então a gente vai poder bloquear qualquer tipo de coisa indecente que ele pedir e nós vamos identificar o que ele pediu, né? O histórico. Aí ficou um tempo lá o filtro, aí eles contando, pastor, é surpreendente como as crianças, os adolescentes têm expertise. E aí eles pegaram o histórico, aí estava lá assim, quero a imagem de fulano de tal. Aí depois, aí bloqueado. Aí depois, então eu quero a imagem de fulano de tal assim, bloqueado. E uma lista assim, ó. Aí chegou um momento que ele já não pedia assim, eu quero uma imagem, traga uma imagem. Aí ele colocou assim, por favor, poderia me dar uma imagem? Falou, meu filho é educado pelo menos, pastor. Pede com gentileza, né? Adolescente é esperto, viu, gente? Vamos começar então, abrindo a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o centro, o miolo do Apocalipse. Então hoje trataremos o capítulo 12 do Apocalipse. Amanhã nós vamos falar sobre o 13. Amanhã o assunto será a marca da besta, será o número 666. Então, o assunto é super interessante. Se tem uma noite que você não poderia perder, é amanhã. Okay? Hoje é muito bom, verdade, mas amanhã vai ser melhor ainda. Né? E hoje o assunto é complexo, não é fácil não. Até certa vez eu vi um sermão de um grande pregador aí, né, de outra denominação, dizendo o seguinte, que é impossível entender, interpretar Apocalipse 12. E eu não vou dizer o nome dele, né? Começa com RR e termina com Soares. É uma pessoa... Ele falou que é impossível humanamente entender o Apocalipse. Mas vocês vão ver hoje que graças ao dom de profecia manifestado em nosso meio, nós podemos compreender. Amém? Então abra a tua Bíblia em Apocalipse 12. Eu vou pedir para os nossos amigos... já está a imagem? Dê um pouquinho mais de volume no meu microfone, por favor. Por favor, aí, ó. É porque eu vejo alguém dormir, eu falo alto, aí vocês acordam, não? É uma estratégia. Tá certo? Então vamos lá, Apocalipse 12. Vou ligar a velocidade 2. Vou ler todo o capítulo, que é assim, né? Porque nós temos que vir para a igreja para ler a Bíblia, não é isso? Ouvir a palavra de Deus, né? Então vamos lá, Apocalipse 12, a partir do verso 1, diz o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustém durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos.
E então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, os céus, e vocês que... Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como rios atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Muito bem, vamos entender isso. Para a gente entender esse capítulo, nós temos que contextualizar ele dentro do livro. Vocês lembram que eu falei que o livro ele é composto por blocos. Você pode ler ele de maneira linear, mas a compreensão, você tem que entender do que se trata os blocos. Então, o primeiro bloco do capítulo 1, 2 e 3 está falando das 7 igrejas. Então, uma revelação de Jesus para João e depois de Jesus para as igrejas. As igrejas começam ali no tempo de Jesus, né? E avançam até Laodiceia, o tempo do fim. Depois temos o outro bloco. Um bloco do capítulo 4 e 5, que nós entendemos que é o momento em que Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu e é entronizado no céu. Lembra? E ele então pega o livro da mão de Deus, certo? Aí vem um outro bloco, o bloco dos 7 selos, que é do capítulo 6. O 7 é uma resposta, a gente não estudou esse, mas é 6, 7 e o capítulo 8, verso 1, que são os 7 selos. E nós vimos ontem que começa lá com a pregação do evangelho e vai até onde? Até o fim do milênio. Lembra? Avança, percebe? O outro bloco são as trombetas. Eu não teria tempo aqui, precisa de mais dias para estudar as trombetas. Mas as trombetas, elas têm uma característica. As 7 igrejas representam as características do povo de Deus que iam ser manifestado ao longo da história cristã, né? Os 7 selos representam a rejeição e as consequências de quem rejeita o evangelho, desde o tempo de Jesus até o fim. As 7 trombetas são juízos de Deus contra os ímpios. São juízos que Deus começa a derrubar desde a queda de Jerusalém até a volta de Jesus. E esses juízos caem sobre os ímpios, diretamente com os ímpios. Só que esses juízos são com misericórdia. Então, as 7 trombetas são juízos de Deus com misericórdia. Então, nós temos o bloco que é então, do capítulo 8, verso 2. Então, vem o 9 e vai terminar ali no 7, capítulo 7 e o verso, não esqueci agora o verso. Depois nós temos um outro bloco pequeno, que é do capítulo 10 e 11, que fala sobre um grande desapontamento. Lembra daquela cena que João come um livro, é doce na boca, lembra? Amargo no estômago. Então, capítulo 10 e 11 está falando do momento de desapontamento e o momento de iniciação de uma pregação. O capítulo 11 vai falar sobre uma besta que sobe do abismo. E nós entendemos que é a filosofia, né? A Revolução Francesa e o iluminismo que toma conta de um período da história. Agora chegamos no capítulo 12 e vamos estudar o 13 e o 14. Assim como vai avançando e retrocede, o capítulo 12 também retrocede. Mas ele vai avançar até o fim, ok?
Então, nós vamos lendo, e aí eu quero que vocês já identifiquem o início do capítulo 12. Tá? Em que momento da história está se tratando esse bloco agora. Ok? Então vamos lá. O verso 1 diz o seguinte: viu-se também um grande sinal, uma mulher vestida do quê, gente? Vestida do sol. Pergunto, João viu literalmente uma mulher desse jeito lá? Ele viu literalmente uma mulher assim, sim ou não? Ele viu uma mulher assim. Mas significa realmente que tem uma mulher no céu, pisando na lua, ou é um símbolo? Muito bem. O começo só foi uma pegadinha que eu vi com vocês, né? Então isso aqui é um símbolo, ok? Então diz o seguinte, que ela estava vestida do sol, que mais? Com a lua debaixo dos pés, com coroa com 12 estrelas. Ela estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar luz. Muitas vezes a gente interpreta de maneira apressada. E se eu perguntar para vocês, olha só, o que significa mulher em profecia? Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui está um exemplo. Aqui não é igreja. Como assim, pastor? Espera aí. Vamos lá. Esta imagem é uma redundância de informação. Certo? É uma redundância de informação. Então vamos lá. Diz que essa mulher tinha então quantas coroas na cabeça? 12. Certo? 12. Aqui nós temos o sol, aparece o sol, vestido do sol, e uma lua. Certo? Então temos estrelas, lua e o que mais? Sol. Em que momento no Antigo Testamento esses elementos aparecem? Quem lembra? No sonho de quem? De José. Que as 12 estrelas representavam quem? Os irmãos. A mãe era quem? A lua e o sol? O pai. Então veja, quem leu lá no primeiro século este símbolo desta mulher com esta coroa, vestida desse jeito, pisando na lua, já lembrou do texto lá de Gênesis. Então veja, o 12 para um hebreu representa povo de Deus. Entenda assim, 12 representa povo de Deus. E povo de Deus tem salvo, perdido, gente boa, porcaria, tem de tudo. Entende isso? Povo de Deus, povão, povo de Deus. Agora, quando você eleva a potência, né, a potência, você vai chegar a um número interessante, que também aparece no Apocalipse. Que número que aparece? 144 mil. Quando aparece 144 mil, aí não é apenas povo de Deus, é povo santo salvo de Deus. Assim como 12 não é literal, 144 mil, eu vou explicar isso na sexta-feira. Mas peguem a ideia. 12, povão, tem de tudo. Mas 144 mil representa agora os salvos. Depois do peneiramento, né? Ok? Então tá, o que mais aqui? Vestido do sol. Quando você vai no Antigo Testamento, existem vários textos dando referência sobre o sol. Sol significa divindade, santidade. Então, é uma mulher, né? é um povo revestido de santidade, de pureza, certo? E é interessante, está pisando na lua. Existem algumas teorias. Alguns vão dizer o seguinte, de que o sol tem luz própria, certo? E a lua reflete a luz do sol, ok? Aí a pessoa fala o seguinte, não, esse povo que está revestido da santidade, eles então, essa mulher tem como a sua base que ela está pisando, né? Ela está pisando, a base dela é a lua. Ela está pisando em algo que reflete a luz do sol. Eu sei que parece um pouco muito filosófico esse conceito, mas a ideia aqui desta lua é que esta mulher é firmada no que reflete o caráter de Deus, a sua divindade, assim como a lua reflete a luz solar, a lua também, a lua reflete a luz solar. Esta mulher tem como a sua base algo que reflete o caráter de Deus. Tem como na sua base algo que representa, que ilumina, que aponta para Deus. E nós entendemos que esta lua pode representar
o Antigo Testamento e as cerimônias que eram realizadas no passado. Porque tudo que era feito no santuário apontava para quem, gente? Para Cristo, para o seu ministério, para a salvação, certo? Então perceba que aqui é uma redundância de informação. João viu realmente uma mulher com 12 estrelas, vestida do sol, pisando na lua. Mas o judeu, ou o cristão, que leu isso, e nós que estamos lendo, do que se trata essa mulher? Do povo de Deus, que tem como sua base o Antigo Testamento, que reflete o Senhor. A gente pode colocar como uma lei de Deus também, tem como sua base o caráter de Deus. A lei não reflete o quê? O caráter de Deus. Muito bem. Só que essa mulher, ela está grávida. Grávida. E quem que é essa criança? Diz que é uma criança que vai nascer. Essa criança quem seria? É Jesus. Isso é muito claro. Também alguns vão dizer que essa mulher também, ela é Maria. Eles tentam interpretar como Maria, porque Maria era a mãe de Jesus, né? Então eles levam literalmente que é Maria. Só que não faz sentido, porque se você levar literalmente que é Maria, você tem um problema. Porque há uma fuga para um deserto, depois que Jesus nasce, e depois tem 1260 dias, que em profecia significa anos, então não fecha a conta, não tem como ser Maria. Então vamos lá. Ela está grávida. Se esta mulher representa o povo de Deus, quem veio do povo de Deus, dos judeus, de Israel? Quem veio? Quem nasceu do povo de Deus? Jesus Cristo. Então olha só a ideia. A mulher aqui não tem como ser a igreja, porque a igreja vem antes ou depois de Jesus? Depois. O que vem antes de Jesus? O povo de Deus, Israel, os judeus. Jesus veio para os judeus, veio para os seus. Então a ideia é o seguinte, que o povo de Deus está grávido para ter a luz ao Messias. E olha que interessante, o texto diz que ela gritava com dores de parto, porque ele está anunciando, porque as dores está anunciando que está chegando quem? O bebê. Isso nada mais é do que são as profecias messiânicas no Antigo Testamento que gritavam que o Messias viria. Percebe? Então, João está vendo essa mulher e o significado é o povo de Deus que está anunciando que o Messias viria. Agora é interessante, diz aqui, que ela estava sofrendo tormentos para dar à luz. E literalmente aqui faz sentido, porque quando Jesus nasceu, ele nasceu em momentos de paz, sim ou não? Lembra que Herodes queria fazer o que com ele? Matar. Então, o nascimento de Jesus foi numa época complicada, onde o próprio Satanás queria devorá-lo. Se a gente fosse dar um título para o capítulo 12, seria o seguinte: as prioridades, eu não sei se existe prioridades, né? Mas as prioridades de Satanás. Primeiro, ele vai tentar atacar o próprio filho. Ele vai tentar atacar a mulher, o povo de Deus. E depois, por fim, ele não mata nem o filho, nem Israel, ele vai destruir o que agora? Os descendentes, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Vamos avançando que a gente vai compreendendo. Vá agora então para o verso 3. Na minha versão diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis o que, gente? Um dragão, grande e vermelho. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças, o que? 7 diademas. Deixa eu colocar aqui para vocês e não poder acompanhar aqui. Vamos lá, acho que vou até travar. Aqui, beleza. Opa, volta. Aí fica bom para ilustrar, né? A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. De acordo com os detalhes aqui, Satanás, que é o dragão, ele usou quem para poder devorar o filho? Quem que ele usou? Herodes, que nada mais, nada menos, era representante de quem? De Roma.
Percebe que diz assim, um dragão grande e vermelho? Na profecia não tem coincidência, é Jesuscidência. Entenda isso. O Império de Roma era pequeno ou grande? Grande. E qual era a cor? Qual era a cor que representava, que representa até hoje Roma? Qual é a cor? É coincidência? Não, é Jesuscidência. Tá? Muito bem. Agora vamos tentar entender mais aqui. Ó. Diz o seguinte, que tem 7 cabeças, né? O dragão aqui tem 7 cabeças. Cabeça representa, é o líder. Né? Esse dragão tem 7 cabeças. Interessante que Satanás, ele manipula poderes terrestres para perseguir o povo de Deus. Quer ver? Olha que interessante. Quais são os cabeças, ou os reinos, ou os reis que perseguiram o povo de Deus? Quem lembra do primeiro povo que aparece na Bíblia que persegue o povo de Deus? Até escraviza o povo. Já dei a dica, né? Egito. Depois, qual foi o próximo? A Síria. Depois, quem veio? Babilônia. Depois, os medos e persas. Aí consegui levantar o dedo. Aí vai. Depois dos medos e persas vieram quem? Os gregos. E depois veio quem? Roma, na sua fase imperial. E depois, a Roma papal. Quantas cabeças? E por que eu estou classificando esses 7 como reinos? Porque tem um detalhe. Diz que cada cabeça tinha o quê? Uma diadema. Então eu quero que vocês entendam que os detalhes fazem a diferença. São cabeças e as cabeças, cada uma delas tem uma coroa. Ou seja, aonde está a coroa está o poder. Então, nesse período, são períodos, a gente é até anacrônico dizer que é monarquia, mas é um rei que mandava em tudo. Entende? Mais ou menos assim. Agora um detalhe. Isso a gente vai falar amanhã, mas só para vocês entenderem. Vá para Apocalipse 13. Vira e vai do ladinho aí. Ó. Diz o seguinte, ó, verso 1, 13 verso 1. Diz assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres tinham o quê? 10 diademas. Olha o detalhe. No dragão, ele tem 7 cabeças, e as diademas estão aonde? Nas cabeças. A besta que sobe do mar também tem 7 cabeças. Mas a coroa as coroas não estão nas cabeças, estão aonde? No chifre. Aonde estiver a coroa está o poder. Guarda isso para amanhã. Tá bom? Ok. Muito bem. Deixa eu ver outra coisa aqui. Diz que esse dragão, né, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Lembra que nós falamos que na primeira noite, né? No sábado de noite, sábado à noite, que cauda representa o quê? Mentira, engano. Então aqui diz que, presta atenção aqui, ó. Quem arrastou as estrelas do céu? Estrelas do céu é uma referência aos anjos, tá? Eu poderia mostrar vários versos aqui, mas não tem tempo. Então diz que o dragão, ele fez o quê? Ele com a sua cauda fez o quê? Arrastou. Quem trouxe os anjos para essa terra? Foi quem? O próprio dragão. Ué, mas não foi Deus que expulsou eles do céu? Olha os detalhes como a gente lê apressadamente e a gente vai interpretando. O texto diz que foi Deus que mandou ele para a terra? Foi quem? Pode falar, gente. Quem foi? O próprio dragão. Guarda esse detalhe que a gente vai voltar. Então aqui no verso 4 está dizendo que o dragão, com a sua mentira, arrastou a terça parte com ele para a terra. Certo? Muito bem. E diz o seguinte, o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Quando aconteceu isso? Quando Jesus nasceu, Herodes foi lá para matar. Vocês encontraram um marco temporal aqui? Em que ano nós estamos na profecia? Me ajudem. Quando? No nascimento, perto do nascimento de Jesus. Percebeu que retrocedeu tudo agora? O capítulo 12? Está lá no tempo de Jesus de novo? Vocês estão vendo que o Apocalipse ele vai, aí volta. Nós não estamos acostumados com esse tipo de literatura. Por isso que confunde a nossa cabeça. Mas quando a gente vê os detalhes já vão mostrando o marco temporal. Eu chamo de marco temporal. Eu não sei se tem outro teólogo que fala assim. Mas aqui já identificamos que o significado, o tempo que está acontecendo é lá quando Jesus nasce e Satanás está usando o Império Romano para matar o Messias. Ok? Muito bem. Vamos avançar então?
Agora vamos para o verso 5, né? Deixa eu... É muito conteúdo aqui, eu tenho que ir avançando. Chega até a travar. Muito bem, volta aqui, né? Nasceu, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui é uma referência lá de Salmos, né? Que o Messias viria e faria isso. Tá? Então aqui é claramente uma referência. Né? E diz o seguinte, seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quando que Jesus foi arrebatado ao céu? Quando foi? Que ano? 31 e meio, né? Tem uma diferença do calendário ali. Interessante, né? Jesus ele viveu 33 anos, mas ele morreu no ano 31 e meio. É por causa que tem um erro ali, tá? Tá vendo? Mais um marco temporal. Satanás tentou matar o Messias, só que o Messias, ele entregou a vida, tomou ela de volta e fez o quê? Subiu o céu. Ok? Aí, como o dragão não consegue pegar o filho, ele vai atrás de quem agora? Do povo de Deus. Continua o texto. Verso 6, diz assim, ó, capítulo 12, verso 6. Diz assim, a mulher, o povo, o que ele fez? Ó? Porém, fugiu para onde? O deserto. Onde Deus havia preparado um lugar, presta atenção, aqui é Deus que está preparando um lugar para proteger. Então diz assim, ó, preparado um lugar, deixa eu ver aqui, para que nele a sustém durante 1260 dias. Em profecia, dia, isso você vai encontrar em Ezequiel, em Números, que cada dia a gente conta como se fosse um ano. Então, se são 1260 dias, ou seja, são quanto? 1260 anos. É um período onde Deus preserva esta mulher, para que Satanás não destrua, porque a ira dele era tanta que ele queria literalmente destruir. Né? Então Deus protege a igreja, protege os seus por 1260 anos. E é interessante que nesse período de proteção, a igreja foi se corrompendo, mas Deus sempre preservou a verdade viva, até hoje. Tá? É que depois Satanás mudou de estratégia, ele parou de perseguir e matar. Porque ele percebeu que quanto mais matava, mais crente surgia. Então falou, opa, muito bem, vamos avançar. Agora chegamos no que acontece quando o filho é arrebatado, e nesse momento que ele sobe ao céu. Aí nós temos o verso 7. Então, na sua versão está assim, né? E houve batalha no céu, houve peleja no céu. Na minha diz assim, ó, então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Aí alguns perguntam, essa luta foi simbólica, literal? A palavra aqui de lutar, guerra, né, no caso é apólogos, que vem de polêmica, a palavra que vem de polêmica. Né? Porque existe uma rincha entre Satanás e Jesus. Na verdade, é Satanás que tem rixa contra Jesus. Né? Que Satanás não compreende que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Isso é uma outra história para a gente contar em algum momento. Né? Mas aqui então tem Satanás, que é o líder dos demônios, guerreando contra quem? Miguel, que é o líder, o arcanjo, o chefe de quem? Dos anjos. Nós, adventistas, acreditamos que este Miguel é um título de Cristo. Miguel, ele não é uma criatura, ele é o Criador. Mas quando ele está em batalha, quando ele está liderando os anjos, ele está na posição de líder dos anjos, chamado de arcanjo. Arcanjo é uma posição, é um título. Miguel é um nome. Eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso. Né? Enfim, houve então essa batalha. Só que aí acontece o seguinte, saíram na pancada. Eu acredito que não foi assim. Senhor Lúcifer, então, o senhor está aqui, então não deu certo, você perdeu, né? Não deu. Jesus morreu, venceu, Deus aceitou o sacrifício dele,
provou para o universo que a lei é perfeita, que é possível guardar, que o ser humano só caiu porque quis, né? E que, claro, você ajudou, você enganou eles, por isso que eles caíram, né? Então assim, por favor, você pode sair do céu? Vocês acham que foi assim? Meu Deus do céu. É coincidência de ter, depois que o homem pecou, Deus pediu para que colocasse 2 querubins lá vigiando que árvore? A árvore da vida. E colocou, e os anjos estavam lá de boa. Eles tinham o que na mão? Espadas. Então existe uma batalha. Eu creio que houve uma batalha na pancada mesmo. Eu creio. E aqui tem uma coisa bonita, né? Tão profunda, não dá para dizer. Porque assim, ó, não existe batalha quando Deus entra em cena. Porque não tem como. Para haver uma batalha ou uma luta, precisa de 2 seres com os mesmos ou semelhantes poderes. Não tem como eu guerrear contra essa pequena. Não existe batalha, existe massacre. Então, quando Deus pensa em lutar, acabou a batalha, porque ele ganha. Não existe ninguém que pode, ao menos, guerrear. É um elefante com uma formiga. Aqui que está a beleza. Cristo, Miguel, quando ele entra em batalha como se fosse um dos anjos. Ele se submete. Olha que coisa bonita. Miguel poderia matar Satanás, sim ou não? Sim. Por que não matou? Porque ainda o plano da redenção não estava completo. Jesus poderia ter feito assim, ó, e acabava Satanás. Mas Jesus, ele se rebaixa para poder expulsar Satanás. Porque se ele luta como ele é, acabou a batalha. Então, Satanás ele é expulso do céu. O que eu estou construindo aqui para vocês? Que esta batalha aqui, ela aconteceu quando? Quando? Vamos ler o texto? Diz o verso 10. Vamos terminar o verso 9, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, diferente da primeira. Da primeira ele que trouxe. Agora ele foi expulso. Perceberam a diferença do detalhe? Agora o verso 10. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio o quê? Salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de quem? Em que momento Jesus recebe tudo isso que está falando no texto? Antes da cruz? Somente depois? Lembra que depois ele desce e fala: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Vão e preguem o evangelho. Então, esse momento, os versos 7, 8 e 9 e o 10, aqui essa batalha é após a cruz. Quando Satanás viu que Cristo morreu, ele falou: peraí, agora eu sou dono da quebrada. Agora eu tenho direito. Eu já tinha roubado de Adão e Eva o domínio dessa terra quando enganei eles e eles me aceitaram. Porque quando o homem pecou, é como se estivesse falando assim: Senhor, a gente não vai querer obedecer você, a gente vai obedecer Lúcifer, ou o diabo, o encardido, né? Então Satanás de alguma maneira tinha uma representatividade nessa terra. Olha que loucura. Sabe quem representava o ser humano no céu, nas reuniões celestes? Sabe quem representava nós diante de Deus antes da cruz? O acusador. Ele subia lá: fulano, o Jó. A Jó serve o Senhor por causa disso. O acusador. Queridos, hoje não temos mais acusador. Deus não ouve mais as acusações de Satanás sobre você. Agora tem irmão, não sei se aqui tem, que quer pegar esse papel do diabo. E fica acusando os irmãos. Você viu lá, pastor? Foi em tal lugar, irmão, lá. Olha aquele lá, sem vergonha. Você viu a roupa da irmã lá? Olha isso aqui, olha aqui. É o diabo. O diabo já não faz mais isso, mas o irmão quer fazer. Hoje, o nosso representante diante de Deus é Jesus Cristo, o homem. O homem Deus, né? É fantástico isso. É maravilhoso. Então, não fique se acusando, porque acusar é papel de quem? Do diabo. Pecou, querido. Eu costumo dizer, não são teus pecados que vão tirar você do céu, mas a sua rejeição da graça. Sabe como você rejeita a graça? Caiu em pecado. Cai em pecado.
Ai, estou perdido. Ai, pequei de novo. Ai, caí de novo. Ai. Aí você fica parecendo um palhaço na rua com aquelas bolinhas para ganhar grana. Fica assim, ó, com o pecado na mão. E não pede perdão, fica ali, se remoendo. E quando você fica nessa neura, você está dizendo para Jesus o seguinte: o meu pecado é tão grande, Senhor, que o Senhor não pode perdoar. Porque mais uma vez eu pequei. Então o sacrifício de Cristo não é tão suficiente, porque o meu pecado, olha... Aí fica naquela neura. Então, a tua contribuição para o plano da redenção, sabe qual que é? O teu pecado entrega o pecado. Não fica segurando. Porque ele fala assim: filhinhos meus, eu escrevo isso para não pequeis, para não pecar. A cruz não é um avará para você pecar, não é isso. Mas o problema nosso, escuta isso com muito carinho, o problema nosso hoje não são nossos pecados, porque eles foram pagos na cruz do Calvário. Deus, Ele já não leva mais em conta. É até estranho o que eu estou dizendo para você, mas é pura verdade. Porque o problema do pecado foi solucionado uma vez por todos. Tetelestai, está consumado. Vocês estão entendendo? Agora o que está em jogo é: eu aceito o perdão ou fico fazendo graça? Em vez de receber a graça verdadeira. Percebe a diferença? O problema não são pecados. O problema é quando eu não acredito na graça. Nossa, mas você viu o pecado aqui? Nossa, esse aí está perdido, esse foi embora. Isso aí, olha onde ele foi, olha o buraco. Não existe lugar nesse mundo que Deus não possa te encontrar. Creia nisso, se liberta dessa culpa. Jesus te perdoou e você não se perdoa. A vida cristã é vida de alegria. Vocês perceberam? Eu sempre solto uma piadinha aqui, porque é alegria. Se não tiver alegria e graça, para que ser crente? Fala para mim. Porque depois a gente vai ficar a eternidade junto. Aí vai ser uma chatice. Eles estão entendendo? Então se liberte. É claro, uma vez salvo, nós vamos caminhando, vai cair, você não vai planejar pecado, não é assim que funciona. Um salvo não se planeja para pecar. Mas com o andar com Jesus Cristo, Ele vai tomando a tua vida, o teu coração vai sendo transformado. Aí não precisa do irmão ficar pegando o teu pé para largar isso. Você mesmo vai largando. O Espírito vai conduzindo cada um de vocês. Eu sei que tem uns irmãos que têm dificuldade de entendimento, aí tem que alguém ir lá explicar, ensinar. Mas a maioria de vocês são adultos e entenderam que tem coisas que não são para fazer. Não precisa dos outros estar falando. Porque o Espírito já fala o teu coração. Entende? Então... o problema não são os pecados, o problema é quando a gente rejeita a graça. Muito bem, vamos avançar. Então entendemos aqui que essa segunda batalha, porque a primeira está lá no capítulo 12, verso 4. Outra referência para a primeira expulsão, chamamos assim. Ezequiel, capítulo 28, não é? É isso, 28. Ali está uma referência. Isaías 14, que diz que Satanás queria colocar o trono dele, lembra? Acima do Altíssimo, né? Como caísse, ó, estrela da manhã, tal, enfim. Então vamos avançar. Agora diz que ele foi expulso, estou no capítulo 12, e aí vamos ler o verso 12. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Então olha só, o céu agora está em paz. Mas aí a voz diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio do quê? Fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Naquele momento, a cruz do Calvário foi colocado um selo de validade na testa de Satanás. E cada dia que passa, ele está morrendo. E já, em nome de Jesus, o mal vai ser exterminado. É um pouco mais. Falo, nossa, pastor, mas um pouco tempo lhe resta? Mas, nossa, mas faz 2000 anos isso? Mas 2000 anos comparado ao quê? Então é pouco tempo. Né? E outra coisa, eu ouvi um pregador falando que isso abriu minha mente. A gente fica falando, Jesus está demorando para voltar, Jesus está demorando para voltar. Você nunca espera mais do que uma vida o retorno de Jesus. O máximo é 70 anos, 80, 100. Está reclamando que isso é muito tempo? Olha só que absurdo. A gente reclama de barriga cheia, né? Verso 13, vamos lá. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado luz ao filho homem.
Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Aqui tem uma referência bonita. Quando você vai no Antigo Testamento, tem um texto, acho que é Deuteronômio. Lembra quando Moisés foi lá libertar o povo de Israel? Lembra? E o povo de Israel fugiu para onde? Para onde? Deserto. E aí Deus, com mão poderosa, tirou Israel e levou para o deserto. Essa mão poderosa tirando Israel e levando para o deserto é chamado de, no Antigo Testamento fala que Deus conduziu Israel como asas da grande águia. E aqui repete o texto. Então, da mesma forma que Deus protegeu Israel na condução no deserto, interessante, né? As pessoas, a roupa não rasgava, isso. As sandálias do pé, imaginem só, o cara comprou um Raider naquela época, ficou, né, um tempão com o Raider no pé, né? Não, interessante, Deus cuidou, tinha água no deserto, tinha pão que descia do céu, Deus cuidou com mão poderosa no deserto. Aí a ideia é essa, assim como o Messias morreu, ressuscitou e subiu ao céu, o povo parece que fica desamparado, não é assim? E Satanás vai tentar destruir o povo. Só que aí os apóstolos se espalham, a pregação do evangelho vai, e Deus vai protegendo e cuidando dessa igreja. E a verdade foi preservada até o dia de hoje, e você está ouvindo. Isso mostra que Deus protegeu a sua igreja. É ou não é? Fantástico. Muito bem. Agora é interessante. No capítulo 12, lá no verso 6, diz que Deus sustentou essa mulher por 1.260 anos. Agora diz o seguinte, ó, capítulo 12, verso 14, deixa eu ver. Aqui. Voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vamos entender esse negócio de 1.260 anos, tempos e metade de um tempo. Amanhã, capítulo 13, vai falar de 42 meses. É fácil, ó. Em Daniel a gente acha a resposta. Tempos e metade de tempo. Opa, eu consegui. Assim é melhor, né? Melhor, isso, vamos lá. Fecha aqui. Tempos, que são 2, e metade do tempo. E de acordo com Daniel, cada tempo equivale a que período? 1 ano. 1 ano, mais 2, 3 anos e meio. Certo? 42 meses. Quantos anos dão? 3 anos e meio. 42 meses, quantos dias dão? 1.260. É o mesmo período. É dito de formas diferentes, mas representa o mesmo período onde Deus cuidou da sua igreja. Nós chamamos que esse período aqui é um período que a igreja sofreu forte perseguição por um poder. A 7ª cabeça, no caso, Roma papal, que persegue. Imperial já começou a perseguir, né? Mas é um período onde a igreja é perseguida por 1.260 anos, e nós chamamos de supremacia papal. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Voltemos aqui. Agora avançamos. Vamos para o verso... então, diz que a serpente, guarde esse detalhe, Satanás, então, ele não conseguia alcançar o povo, certo? E como ele não conseguiu alcançar, o que ele fez? Verso 15. Então a serpente lançou da boca água como rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a sua boca, e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Deixa eu colocar a imagem aqui que fica até legal para vocês entenderem. Ó. Cadê? A mulher, o dragão, beleza. Ele vai fugindo, blá, blá, blá. Ok, olha lá o tempo. Deixa eu ver se é mais um. Isso. A batalha, ok. É mais para frente. Esse material, gente, tem todo na minha plataforma. Tem irmãos aqui que adquiriram, que têm acesso a todo esse material aqui. Deixa eu avançar aqui, só para ilustrar, para vocês entenderem. Aqui, ó. Ela vai fugir, beleza. Eu quero que vocês vejam essa cena aqui, ó. Quer ver? Mais um, vamos lá. Aqui, beleza. O dragão, então, soltando da boca o quê? A água. Aí diz que a terra abriu e protegeu a mulher contra essa água, certo? Em profecia, o que representa águas e rio? O que representa? Povos, nações, verdade. Muito bem. Então veja, Satanás não consegue alcançar a mulher.
porque ela fugiu para um lugar inalcançável. Então ele solta da boca pessoas, grupo de pessoas, agentes que vão atrás da mulher para poder fazer o quê? Arrastar ela, trazer ela de volta, trazer para Satanás. Só que ele não consegue, porque diz que a terra abre e engole as águas. Existe alguma uma cena no Antigo Testamento que a terra abriu e engoliu algo? Os rebeldes, vocês lembram disso? Então. Você percebeu que o Antigo Testamento está cheio de imagens do Antigo Testamento? Quer dizer, o Apocalipse está cheio de imagens do Antigo Testamento. Os rebeldes de Corá, se não estou enganado, é isso, né? Que eles estavam se rebelando contra a liderança, contra Moisés, e eles foram engolidos pela terra. Muito bem. Onde nós encaixamos esse período? Porque vocês estão vendo que o Apocalipse ele está indo, a história está se desenrolando. Vocês estão percebendo isso? E nós estamos avançando no tempo. Existe um lugar onde a igreja, agora eu posso chamar essa mulher de igreja, tá bom? Agora eu posso chamar. Já não é mais Israel, porque Israel perde a sua identidade étnica como povo de Deus quando eles rejeitaram, a liderança rejeitou quem? O Messias. Então todo aquele, não importa a sua nacionalidade, de onde nasceu, se aceita Jesus como Senhor e Salvador, é povo de quem? De Deus. Percebe? Então tá. Em que lugar no mundo onde esta igreja, os fiéis, conseguiram encontrar abrigo e poder praticar a sua religião, as suas crenças com liberdade e que teve de alguma forma segurança? Vocês conhecem em que lugar é esse? Incrível. A América, que foi descoberta ou habitada, colonizada, começou tudo com a fuga do antigo mundo, da Europa, de fiéis protestantes, pessoas que não queriam se submeter ao bispo de Roma, que era o imperador sobre tudo ali. Então foge e encontra abrigo nessa terra, no deserto. Se água representa povos, nações, muita gente, terra quer dizer que é um lugar inabitável. Foi então quando a igreja, os povos, os cristãos, fugiram para a América e conseguiram abrigo ali. Só que interessante, Roma mandou seus enviados. De acordo com a história, houve várias tentativas de Roma entrar na América para poder arrastá-los novamente. E o que aconteceu? Aqui não. Aqui a gente vai viver e não vai submeter a Roma não. Aqui nós somos livres. E é interessante, como essa nação cresceu, fundamentada na palavra de Deus, nos princípios cristãos, virou uma potência. Só que a mesma terra que protegeu a igreja, que protegeu os fiéis, segundo Apocalipse 13, é a mesma terra que se levantará um poder para perseguir e matar os fiéis. É amanhã, não perca. Pode ter perdido qualquer noite, mas amanhã você não pode perder. Não pode. Muito bem. Agora vamos lá. Já estou no topo da montanha. Topo da montanha. Eu pulei vários detalhes, porque um detalhe leva a outra coisa e leva a outra. A gente vai passar, vai chegar meia-noite aqui, tá? Mas vamos lá. Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. Agora o verso 17. Diz assim, o dragão ficou irado contra quem? Mulher. Mas foi guerrear contra quem? Os remanescentes e a descendência dela. Pega a ideia. Aqui diz que Satanás ele ficou irado com a mulher. Mas quem ele quer matar e guerrear e destruir? Os remanescentes. Tem um detalhe importante. Eu ficar irado com alguém é uma coisa. Mas eu querer matar outra pessoa é muito diferente. Estão entendendo? Aqui é um detalhe sutil. Porque esta mulher vestida do sol, maravilhosa, que João viu, quando você vai no capítulo 17, ele agora também é transportado em espírito para um deserto. Olha que coincidência. Não, é Jesuscidência. E ele chega nesse deserto, ele vê também uma mulher. Só que ele leva um susto. Um susto. Porque a mulher que ele tinha visto antes é uma mulher
vestida do sol, com as 12 estrelas, tal, né? Povo de Deus. Só que agora ele vê uma prostituta com cor de sangue, né, vermelho, dos mártires, com um cálice de abominação, e tem uma besta que está carregando ela. Aquela mulher que era pura, perfeita, acabou o quê? Se corrompendo. E quem corrompeu ela? Satanás. Então ele fica irado com essa mulher, mas ele já dominou ela. Mas ele quer matar quem? Os filhos, os descendentes. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É esse grupo que Satanás quer matar. É este povo que incomoda ele. É este povo que desmascara as abominações que ele tem lançado por toda a terra. Lembra que Deus protegeu a verdade, o grupo, por um certo período, mas depois ele mudou a estratégia. Para que matar? Se eu posso entrar na religião e mudar as coisas. E hoje, infelizmente, nós vemos tantas doutrinas, tantas coisas que não são bíblicas. Amanhã, sexta-feira, vamos falar sobre Babilônia. Você não pode perder, tá bom? Mas vem amanhã. Avancemos. Agora eu quero que vocês usem a imaginação. E para isso eu vou colocar uma imagem. Vou ajudar vocês, vai. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, lá está o dragão, beleza, ok. Vai, dragãozinho, vamos. Ok. Olá. Também eu devia ter cortado todo esse texto, né? Deixa eu ver aqui. Vou parar por aqui. Eu deixo para a próxima. Então tá. Então vamos lá. Vá para o texto agora, capítulo 12, o finalzinho. Estou no verso 17 e vou avançar. Na minha versão tem o verso 18. Vocês têm o verso 18 também ou não? Não, né? O verso 18 está dentro do 17, tá? Eu vou explicar aqui, ó. Então vamos lá. Capítulo 12, verso 17 diz assim, ó. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com os restantes da descendência dela. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então assim, deixa eu só pontuar aqui. Que movimento cristão que defende que a salvação é pela graça? Muitos movimentos. Inclusive nós, adventistas. Que movimento que anuncia que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus, né? Mas que também diz que nós devemos ser fiéis aos mandamentos de Deus. Que movimento? Poucos, né? Ou poucos. Porque Satanás conseguiu convencer o mundo que os mandamentos foram o quê? Abolidos. Não, para que isso? Não, nós estamos no tempo da graça, então é só a graça. Os mandamentos você deixa de lado. É claro que para ser salvo é só a graça, é verdade. Mas uma vez que nós somos salvos, o resultado da salvação é o quê? Fidelidade. Ao quê? Aos mandamentos de Deus. Quantos mandamentos? Quantos existirem? Porque quando você... Olha a ideia. Quer ver um exemplo? Eu cheguei diante do juiz e aí nós casamos, eu e minha esposa, né? Então, é feito aquele voto, aquela coisa toda, o compromisso, né? Então, segundo a lei, eu tenho que ser fiel a ela, né? Não posso, eu escolhi de todas as mulheres, eu escolhi ela para eu, então, ser fiel. É ela, não tem outras. E eu vou cuidar dela, proteger ela, tal. Isto é a lei, certo? É a lei. Se eu for levar ao pé da letra, ou só 10 mandamentos, então eu só vou fazer os 10. Mas quando eu olhei para ela, primeiro eu me apaixonei. Primeiro, essa paixão por mim, né? Isso é verdade, né? Depois que por ela, mas é mentira, ao contrário, né? Então assim, eu disse sim para o básico, é verdade. Como me apaixonei, eu disse sim para o básico. Vamos pôr aí, 10 mandamentos, ok? Mas depois que eu comecei a amá-la, não são só 10 mandamentos que eu guardo por ela. Eu guardo todas que ela me pedir, todos. Eu lavo louça, eu passo para ela. Eu trabalho sol ao sol. O que ela pedir, eu vou fazer. Não é só 10 mandamentos, não. Olha que bonito.
Quando você vive no legalismo, é só 10, é só o checklist, é aquilo e pronto. Mas quando você ama a Deus, é tudo o que Ele te pedir, você faz por amor. É assim. Então nós adventistas guardamos tudo aquilo que Deus é para fazer, Senhor, vamos fazer. Ah, não é para comer isso? Não vamos comer, Senhor. O Senhor falou? Está falado. Não, mas eu quero que vocês andem mais. Então vamos, porque é por amor. Como a gente não vai fazer algo, sendo que o Senhor morreu por nós? Pelo amor de Deus. Agora vamos lá. Diz o seguinte. Eles colocaram o verso 18 na minha versão, mas tudo bem. Diz assim, ó. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Lembra? Satanás tentou perseguir a mulher. Não alcançou ela. Soltou então seus missionários para destruí-la. Também não conseguiu. E agora, o que ele faz? Aí termina o capítulo 17 com a cena. A cena é o dragão, imagina só, o dragão, e ele está aonde? Na areia do mar. Tá? Então vamos lá, aqui é a areia do mar. Estou na areia do mar, sou o dragão. De um lado meu, tem o quê? Se eu estou na areia do mar, de um lado tem o quê? O mar, muito bem, tem o mar. Se ali tem o mar, aqui tem areia, o que tem no meu outro lado? Terra, a terra. Então Satanás não conseguiu destruir os remanescentes, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. E ele está parado na areia do mar. Então ele tem uma ideia. Já que eu não consigo matar os descendentes, já sei. Capítulo 13, verso 1. E vi emergir do mar uma besta. Capítulo 13, verso 11. E vi emergir da terra uma outra besta. As bestas elas vão se fundirem para fazer o quê? Matar os remanescentes. É o capítulo de amanhã que nós vamos estudar. Quando a gente estuda o capítulo 12, é só perseguição e fuga. É assim. Quando você estuda o capítulo 13, é só morte e tragédia contra o povo de Deus. Só que o capítulo 14 é um bálsamo, que é pouco explorado por nós. Eu vou falar na sexta-feira do capítulo 14, que é um bálsamo para nós fiéis. Tá bom? Mas de tudo que eu falei, o que a gente precisa entender? Não importa o que Satanás faça, o grande vencedor é Jesus Cristo e o seu povo. Pergunta o que eu faço. De que lado você quer ficar? Do perdedor ou do grande vencedor Jesus? Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Tem coisas desse mundo que a gente não tem explicação. E quando a gente começa a ler, parece que está tudo perdido e tudo vai piorando e a gente não consegue enxergar e parece que tudo vai dar errado na nossa vida. Eu já passei por momentos que é o fim, acabou, não tem mais jeito. Quando eu era pastor numa cidade, eu estava em casa, era por volta das 3 horas da tarde. Aí uma irmã me ligou e falou, pastor, por favor, pode vir no hospital? Aquele mesmo hospital. Falei, vou. Mas, por favor, seja rápido. Falei, com certeza. Peguei o carro e fui para lá. Aí eu cheguei no hospital, falei, eu queria ver a irmã e tal. Ah, tá. A família toda está lá no quarto X. Aí eu falei, como assim? Está toda a família lá? E aí eu estou indo no hospital, aí tem um corredorzão assim, ó. E aí eu vi várias pessoas sentadas naqueles corredores, e lá no final, a irmã que me chamou, fazendo assim, vem cá, aqui pastor, aqui. E eu fui passando e olhando as pessoas, e eles me olhavam, uns com cara de tristeza, outros apenas me cumprimentavam, e eu fui chegando até lá. Quando eu cheguei, essa irmã me abraçou e falou assim, pastor, que bom que você veio. Todos esses no corredor são todos meus irmãos e parentes. Eles vieram para se despedir da minha mãe. Eu falei, o quê? O médico ligou, falou comigo para ligar para todo mundo, para poder se despedir da minha mãe. E ela está ali, pastor, eu queria que você orasse com ela. Eu falei, mas ela está acordada, ela está ciente, consciente? Eu falei, está, pastor, está com um aparelho e tal. Aí vai o pastor entrar na salinha. Aí quando eu chego, uma filha jogada na mãe, chorando, e a mãe parada, apenas com o olho fixo assim, no teto. Um aparelho na respiração, para respirar.
Eu chego perto dela, a filha me olha e pergunta, quem é você? Aí não, é o pastor, ele veio orar pela mãe. Ah, tá bom. Ela saiu e a senhorinha ali. E aí eu olhei para ela, eu falei assim, irmã, ela entende? Eu acho que sim, pastor, faz tempo que está desse jeito. Não tem ração de nada. Aí eu olhei para ela, peguei na mão dela, falei, querida, se você está me ouvindo, tenta mexer os olhos. E não mexi os olhos. Aí eu tentava falar com ela, né, ali e tal. E assim, eu percebi levemente que os cílios dela mexeram. E ela estava respirando com o aparelho, mas ela estava respirando. E aí eu falei, eu vou orar pela senhora, tal. E fiz uma oração. Eu só pedi assim, Senhor, faça o melhor. E queridos, quem sou eu para dar conselho para vocês, mas se vocês querem conselhos, nunca deixe claro que o que Deus tem que fazer. Vou explicar. Tem muitas pessoas que nessa situação falam assim, você vai ser curado, em nome de você vai ser curado, como se milagre ou fé fosse pensamento positivo. Não é pensamento positivo. Você pode ter o maior pensamento positivo que Deus é poderoso, e é verdade. Mas se não for da vontade de Deus, nada acontece. Quanto mais fé você tem, mais submissão você tem sobre a vontade de Deus. Eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas além de tudo, eu creio que Ele pode fazer quando Ele quiser, se Ele quiser fazer. Se Ele não fazer, Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus. Está tudo certo. Então eu orei, falei, Senhor, o nosso desejo, Pai, a família está sofrendo. Gostaria muito que ela fosse restaurada. Mas o Senhor é o Pai dela. O Senhor sabe o que é melhor para ela e para nós. Então, Pai, seja feita a Tua vontade. Traga alívio para a família e principalmente para a Tua filha. Mas fala conosco, Pai. Nós estamos sofrendo. Em nome de Jesus, amém. Aí tentei abraçar ela, mas imóvel. Saí, a irmã me abraçou, chorando. E eu falei assim, e aí, o que eu posso fazer mais? Ela falou, pastor, o médico falou que algumas horas ela vai descansar. Então amanhã eu te ligo para a gente ver a questão velório, as coisas e tal. E quando eu saí, gente, parecia que eu tinha feito maldade, assim, porque quando eu saí, os irmãos começaram a chorar e nem olharam para minha cara, como se eu tivesse ido lá. E eu passando, eu falei, meu Deus, eu me sentindo um lixo. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia dessa família. E Senhor, o Senhor cuida da minha reputação. Mas principalmente, cuida do coraçãozinho deles. Eles estão tudo revoltados. Imagine a mãe, quantos anos. Fui para casa, aquele dia foi assim, pela noite, foi triste. Acordei cedo, tal, fazendo minhas coisas, de repente, por volta das 9h30 da manhã, o telefone toca. Quem é? A irmã. Respirei fundo, peguei o telefone. Oi, minha irmã. Pastor, por favor, vem aqui em casa. Ah, tá bom, vai ser aí, eu estou indo aí. É, pastor, vem aqui em casa. Falei, tá bom. Peguei o carro, falei, a gente vai ver lá em casa, né? Aí cheguei lá, parei o carro do outro lado da rua, fechei o carro, estou atravessando, aí vi, a casa dela tinha uma muretinha baixa assim, um terreno vazio assim, com terra, uma calçadinha até a casa, crianças brincando, aquela coisa toda, sabe aquele domingo com família em casa? Era aquilo lá. E aí, foi de casa. Aí tinha uma senhora lá varrendo e fez assim. E aí eu abri o portãozinho e estou caminhando em direção à casa no fundo. Quando eu fui caminhando, eu fui olhando aquela senhora que estava varrendo a varanda ali. Aí eu, sabe o que você fala assim? Não, é brincadeira, né? Aí eu fui chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto. Aí nisso a irmã saiu da cozinha. Pastor, que bom que você veio. E quase eu fiz a pergunta, é real? Ela está aí mesmo? Ou eu estou vendo coisas? E realmente era a mãe dela varrendo a varanda ali, ó. Ela falou, tá vendo, pastor? Olha só, pastor.
Eu falei, tá, mas aconteceu? Aí eu fui tentar abraçar a senhorinha. Sabe quando ela, parece que a pessoa não me conhece, não me conheceu? Aí eu fui abraçar, ela fez assim, falou, não, é o pastor, mãe. Aí ela, tá, e aí abracei ela, né? Aí você fiquei sem palavras. Falei, como foi isso? Falei, pastor, o senhor saiu? A gente ficou ali, triste, aquela coisa toda. Aí eu fiquei de plantão, uma outra irmã também. Quando deu por volta das 3h30, minha mãe levantou, arrancou os aparelhos. O que nós estamos fazendo aqui? Falei, mãe, não, calma mãe, vamos embora, estou com fome. Falei, não mãe, não é assim que funciona mãe, tem que chamar o médico. Chamou o médico, mas chegou de qualquer jeito, estava dormindo. Quando ele olhou, ele falou, mas aconteceu? Eu falei, a gente não sabe, é o senhor que tem que responder. Aí fez lá, olhou tudo, falou, mas está tudo em ordem, está respirando bem e tal, tá, a pulsação, pressão, está tudo em ordem. Aí ela falou assim, doutor, eu quero ir embora. Eu falei, não, a senhora tem que ficar. Doutor, eu não fico mais nem um minuto aqui. Eu vou levantar e sair. Aí o médico falou, tá bom, então assinou. E ela saiu. E quando está de manhã, varrendo. Nós não sabemos os planos de Deus. Então assim, para mim foi impressionante. Como eu queria ter falado, levanta e anda naquela hora, né? Demorou um pouquinho, né? Porque é a vontade de Deus, não é do seu jeito. Então isso me trouxe um bálsamo para o meu ministério. Porque Deus, Ele muitas vezes faz o que nós queremos, é ou não é? Mas tem vezes que Ele não faz. Passaram-se alguns meses. Um irmão que era líder de desbravadores, um homem desse tamanho assim, sempre sofreu com dor na coluna. Mas nunca foi no médico. Falo para homens aqui, parem com essa frescura de fugir de médico, viu? Se você ama a tua família, você tem que cuidar de você. Vai nesse médico. Vai no urologista. Tem muito irmão aqui que nunca fez exame. Para de ser turrão e ignorante. Se você ama a tua família, você cuida de você. Porque depois você falta, quem vai cuidar da tua família? Ou você tem seguro de vida? Né? Se você tem seguro de vida, vai deixar coisa, beleza. Mas tem muito homem responsável que morre, dá gasto, fica dívida para a família. Aí, fui lá, fiquei sabendo que ele tinha feito uns exames e que a dor nas costas dele não era dor coluna, mas era um tumor que parecia uma laranja que estava crescendo nas costas dele. E era enorme. E ele começou a fazer o tratamento, um homem forte. E eu fui lá visitá-lo, ele já estava acamado, mas ainda forte, bem lúcido. E aí eu fui lá, entrei, conversei, ô pastor, que bom, está aqui e tal. Falou, ô meu irmão, eu vim aqui, eu não vou falar o nome para preservar, né? Ah, então irmão, eu fiquei sabendo, o senhor está com dificuldade, né? A igreja está orando hoje cedo no culto, oramos pelo senhor. E eu vim aqui fazer a unção do senhor. Ele falou, Deus me livre pastor, vai fazer unção para mim? Eu falei, irmão, mas qual o problema? Não, eu não vou morrer não. Eu falei, mas quem disse, irmão? Aí deixa eu quebrar outra coisa aqui. Nós adventistas não acreditamos em extrema unção. Quando a pessoa está doente, a Bíblia diz que é para pegar os líderes da igreja, fazer o quê? Ir lá e orar, e a oração de fé, que é submissão ao Senhor, irá curar. Então, irmão, eu vim aqui para pedir a cura para Deus, não a morte para você. Não, pastor, não precisa disso não. Olha o orgulho. Não precisa disso não. Não, meu irmão, o senhor não quer que eu faça unção aqui? Não precisa não. Pastor, eu vou sair dessa. Lembra da irmã X? Da mãe dela? Eu falei, lembro. Tá vendo? Deus curou ela, pastor. Levantou ela dos mortos. Será que não vai curar eu, pastor? Não, fica tranquilo, pastor, não precisa não. Eu falei, tá bom, eu estou à disposição. Aí eu orei, tudo, saí. Aí a esposa, e aí, pastor? Ah, ele não quis, eu não posso fazer nada contra a vontade. Passaram-se 3 semanas. Aí a esposa liga, pastor, o senhor pode vir aqui? Falo, claro. Eu só falando por telefone, né, com eles. Fui, cheguei, ela me atendeu na frente, falou, pastor, ele está lá no quarto, mas agora está um pouquinho diferente, pastor. Quando eu entrei no quarto, aquele homem grande, forte, eu vi assim, como se fosse um esqueleto na cama. Ele não fala, não tinha força. E aí, oi, irmão. Ah, pastor. Falou, irmão, eu vim aqui para orar com o senhor. Ele falou, por favor, faz a unção. Falei, não, que bom, vamos fazer sim. E aí eu fiz a unção. Ele entregou a vida a Jesus.
Mas aí ele começou a falar: pastor, por que Deus não vai me curar? Eu já entendi, eu vou descansar. Por que Deus curou a mãe lá da irmã e não vai me curar, pastor? Eu falei: mas irmão, as coisas não são assim, Deus sabe os propósitos. Não, pastor, eu queria uma resposta dessa, mas tudo bem. Mas o que me dói não é ter a resposta, não ter a resposta. Mas sabe o que me dói, pastor? É porque eu não vou levar minha filha no altar. Eu não vou ver meu filho se formando. Eu não vou poder ficar velhinho ao lado da minha esposa. E ele chorava, e eu chorei junto com ele. Porque nessa hora a melhor coisa que tem é chorar com os que choram. Não tem que ficar dando parpite. Chora, querido, abraça. Pastor, a dor é que eu não vou ter os meus ao meu lado. Eu falei assim: não pense assim, porque para você vai ser um piscar de olhos. E quando o irmão abrir os olhos, você vai ter uma filha, um filho do teu lado e uma esposa. Descanse que Deus está cuidando de você. 2 dias depois, faleceu. Quando a gente olha para o Apocalipse, parece que as coisas estão fora do controle, mas não estão. A igreja parece que vai cair, que é cheia de defeitos, parece que o evangelho não avança, e somos perseguidos, e tem um problema não sei aonde, mas Deus tem um controle desta igreja na palma da mão. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, quando for embora hoje, vá tranquilo, porque o Senhor do Universo está cuidando de você. E mais uma vez apelo para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Faça isso, para de enrolar. Se você sabe o que tem que fazer, então faça. E você, meu irmão, renove sua fé, sua confiança em Deus. Feche os olhinhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, a tua palavra revela tanta beleza. Hoje ficou claro que mesmo que o inimigo tente ter estratégias, perseguir, ele não consegue, porque o Senhor protege o seu povo. E o Senhor tem cuidado de cada um aqui. E quem sabe, até esse presente momento, o Senhor tem cuidado de pessoas, para que eles tomem a decisão e não descansem sem tomar essa decisão. Você tem alguém aqui em dúvidas, lutando, talvez inventando de 1000 desculpas para não entregar e ter um compromisso com o Senhor. Fale ao coração dele, dela, nesta noite, que ele tome a decisão e se entregue ao Senhor Jesus e confie que Deus cuida dele e dela. Nos leve para casa, Senhor, com tua proteção, teu cuidado, com o coração alegre, que seja uma noite de bom descanso, e que amanhã, pela tua graça, pela condução do teu Espírito, nos traga de volta, Pai. Traga nossos amigos, como eu sempre tenho pedido, coloque pessoas no caminho de cada irmão aqui, Pai, que eles convidem, que eles se coloquem à disposição de buscar as pessoas, né? Enfim, Pai, nos usa para fazer o melhor por Marília. E eu lhe peço, mais uma vez, como sempre, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação, proteção do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diga: amém. Deus abençoe vocês, vão na paz do Senhor.